Olá, olha eu aqui de novo, Rose do comidadeverdade.art. Cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Hoje vou preparar mais uma daquelas receitinhas que eu amo por aqui e que nunca fica igual. E vou preparar essa receitinha com um pão que eu fiz aqui em casa. Não, essa receita não está aqui no YouTube, mas tem várias receitas de outros pães que eu já fiz e que estão aqui. E aí antes que você diga, não, mas eu só vou fazer esse purê com esse pão aqui, então parte para as outras receitinhas aí, tá? Mas eu quero compartilhar que vocês façam essa receita com qualquer pão que vocês tenham aí na casa de vocês que vocês gostem, para não ter desculpas, né? Que, não, mas não é o pão que a Rose fez. Qual que é a receita que eu mais gosto? Brusqueta. Então, hoje eu tenho aqui esse pão que eu fiz de fermentação natural, conforme eu já falei, e ele é roxo porque ele é de milho, mas ele é feito de milho roxo, o maíz morado. Então, eu vou fazer a minha brusqueta com esse pão aqui. Como eu sempre uso muitos cogumelos, é opcional, você não precisa usar os cogumelos, mas hoje eu vou preparar essa receita com o tofu. Então, hoje eu vou fazer uma receitinha super prática para aquelas pessoas que às vezes me perguntam, Rose, comprei um tofu e a gente já comeu tofu até não querer mais aqui em casa e eu já não sei mais o que fazer com tofu. Então, vou preparar essa receitinha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto de colocar um alho na hora que eu coloco o meu pão da brusqueta para dar uma tostadinha no forno. Então, eu vou vir aqui, pode ser uma faca, né? Você pode esmagar o que você quiser. Eu gosto de vir aqui ou com uma faca bem larga ou com esse cortador de bolo, para não lambuzar a mão. E aí, eu gosto só de dar uma amassada assim para ele soltar o sabor. Vou colocar isso no fundo da minha travessa aqui. Coloquei aqui e o cheirinho já ficou maravilhoso. Vou colocar aqui um pouco de azeite. O mais importante agora, vou cortar 2 fatias do meu pão. Cortei as minhas fatias, ó, 2 fatias bem generosas aqui, são bem grandes, esse meu pão é bem grande. Vou colocar uma fatia aqui e vou colocar a outra fatia aqui. E vou levar ao forno por 15 minutos. Porém, eu vou deixar 10 minutos no meu forno. Como eu tenho pressa, porque eu estou com fome, eu deixei a grade bem lá embaixo. Coloquei meu pão ali, vou marcar 10 minutos, porque quando for 10 minutos eu vou virar a minha fatia de pão, que vai estar bem tostada embaixo. Vou colocar o tostado por cima e aí posso até colocar um recheio e vou deixar mais 5 minutos o meu pão no forno. Sim, porque brusqueta, de preferência, a gente precisa fazer com pão mais rústico para a gente poder deixar ele ficar bem tostado. E o que cai muito bem é um pão artesanal. Mas o pão artesanal que eu falo aqui é um pão caseiro que a gente faz em casa, que não seja aquele pão industrializado, como o pão francês, o pão da água, que é aquele pão que quando a gente põe o recheio ou quando a gente põe para tostar, ele absorve a umidade e o pão fica mole. Então, a brusqueta tem que ser um pão um pouquinho mais rústico, que pode ser um pão integral, pode ser um pão de fermentação natural, mas sendo caseiro, ele já não vai acontecer isso que acontece, por exemplo, com o pão francês que eu usei como exemplo, porque você põe o pão francês para dar uma torrada, ele fica bem crocante. Se você colocar um molho em cima, ele vai ficar bem mole, ele vai absorver toda aquela umidade. Passo número 2, eu vou pegar o meu tofu. Esse aqui é um tofu artesanal, mas tem vários tofus que são industrializados, mas não são daqueles mais industrializados, que tem uma textura bem parecida. Eu não gosto daquele tofu que fica muito consistente, tá? Então, o segundo passo, eu vou pegar uma parte desse meu tofu aqui, uma parte bem generosa também. Ai, Rose, eu não tenho tofu, eu não gosto de tofu. O que eu posso usar? Vocês podem usar ricota, vocês podem, inclusive, ao invés de fazer esse cremezinho aqui de tofu, vocês podem fazer um ovo mexido. Inclusive, eu vou deixar ele bem com cara de ovo mexido, porque eu vou esmagar ele aqui e vou colocar um pouco de cúrcuma para dar uma cor levemente amareladinha. Então, é uma receita bem bacana também para quem é vegano, que não come nada de produto
de origem animal, nem leite, nem ovos, nem nada, né? Então pode usar essa receitinha para fazer uma imitação do ovo mexido. Então primeiro eu esmago aqui. Já esmaguei o meu tofu, já coloquei aqui uma cúrcuma, coloquei sal, coloquei pimenta. Enquanto eu termino de esmagar ali, eu já deixei aqui na minha frigideira uma cebolinha picada bem pequenininha e um pouco de azeite. Então eu vou deixar dar uma leve refogada aqui. Então aqui eu misturo e provo para ver se eu vou querer mais sal ou mais algum ingrediente aqui. Um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Com o meu tofu devidamente preparado, agora eu vou vir aqui e vou dar uma refogada nele junto com essa cebolinha. Inclusive, para quem não come nada de origem vegetal, né, conforme eu falei, isso aqui dá para fazer uma imitaçãozinha de ovo mexido. Então, ou não tem ovo mexido e tem tofu, faz isso daqui, ó. E aí dá uma refogadinha, come bem quentinho com um pão fresquinho, um pão torradinho, né, no café da manhã, fica uma delícia. Por isso que eu coloquei até a minha cúrcuma ali, ó, que aí ficou levemente amarelado aqui esse meu tofu. A gente mistura, deixa refogar uns 2, 3 minutinhos. Com o meu pão aqui já pronto, eu acabei virando, deixando esse pão 15 minutos, porque eu gosto dele mais tostadinho, tá? Então, ó, aqui na beiradinha deu uma leve tostadinha. 10 minutos não foi o suficiente. E aí quem não gosta de alho, tira esses pedacinhos de alho, por isso que eu gosto só de dar uma esmagada e colocar o alho inteiro ali. O meu tofu aqui com cara de ovo mexido já tá pronto. E se vocês olharem bem de pertinho, ó, ele ficou bem com cara de um ovo mexido. E o sabor dele também fica bem gostoso. A textura dele. Em função dos temperinhos. E por ser um tofu artesanal, ele fica com o sabor que você colocar nele, né? Então ele é muito mais suave. E aí agora eu vou colocar aqui primeiro o meu tofu, ou o meu falso ovo mexido. E agora eu vou voltar essas fatias de pão para o forno mais 5 minutos. Não precisaria colocar mais nada nessa minha brusqueta. Aquilo ali já é o suficiente, mas aí para mim deixar ela mais saborosa, e como eu falei no início do vídeo, eu estou fazendo não tô achando tesoura aqui. Eu estou fazendo isso para a minha janta. Aqui minha tesoura. Então, para incrementar a minha brusqueta, conforme falei, não é necessário, né? Porque aquilo ali já está bem incrementada, né? Tá bem substanciosa, mas eu vou preparar esses cogumelos aqui porque eu amo cogumelos. Poderia ser um tomatinho, um tomate seco, o que for do gosto de cada um. Então, eu vou colocar aqui essa cebolinha picada, vou colocar esses cogumelos, um pouco de azeite e vou refogar rapidamente, 3 minutinhos, só pra gente finalizar a nossa brusqueta e deixar ela ainda mais bonita e saborosa. Então é só a gente refogar aqui esses cogumelos rapidamente, uns 3 minutos no máximo. Se você gosta deles bem cozidos, dá pra você deixar eles 5 minutinhos, mas a textura dele vai ficar bem consistente. E a ideia é a gente só pegar o sabor. E eu não coloquei muitos temperos aqui, é a cebolinha, sal, pimenta. No máximo, se você quiser, pode colocar um pouquinho de manteiga, né? Isso aqui para você fazer uma massa também é uma baita dica, porque é rápido de fazer e é só colocar uma massa aqui dentro agora. E agora vamos à melhor hora, que é finalizar e aí provarmos a brusqueta de hoje. Os cogumelos aqui, olha que bonitos. Agora eu só vou vir aqui e vou fazer um acabamento colocando esses cogumelos
bonitinhos aqui em cima. E para finalizarmos, vamos colocar uma salsinha aqui. E está pronta a minha brusqueta, a minha janta de hoje. Então, bom apetite! Vocês me dão licença, que essa é a minha jantinha de hoje. Espero que vocês façam e se você gostou da receita de hoje, se você fez, coloca aí nos comentários o que você achou. E lembrando de novo que cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Saúde!